Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui cultuando a Deus. Com certeza este é o maior momento de nossas vidas, quando a gente pode parar um tempo e adorar ao nosso Criador. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Nós vamos falar nessa noite sobre a persistência na oração. Mateus capítulo 7, Mateus 7, de 7 até o 12. Diz assim a palavra: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Versículo 10: ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse é um daqueles textos que você com certeza já leu muitas vezes. Com certeza você sabe muito bem o que o Senhor Jesus quer falar com esta palavra, mas nesta noite eu quero compartilhar com vocês algumas observações. A verdade é que a verdadeira oração, ela requer uma confiança absoluta no Pai Celestial, e a gente precisa crer naquilo que a gente está orando, e sabemos que Deus tem um interesse enorme em nos servir e nos atender. Nós não temos, a nossa mente não é capaz de medir, de mensurar o valor, a dimensão, o poder e a importância da oração na vida do crente. A gente não tem uma dimensão exata, não temos, e talvez não valorizamos tanto como deveríamos valorizar. Mas aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele instrui os seus discípulos, e ele faz aqui observações esta que ele viu na prática dos religiosos dos seus dias, que faziam as orações para serem vistos pelos outros. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: não sejam como os hipócritas, que gostam de orar para serem vistos pelos homens. Essa palavra hipócritas é alguém que faz um papel, um ator que quer demonstrar, mas interiormente é outra coisa. E o Senhor Jesus, então, ele vai ensinar a todos nós sobre a natureza da oração, e também ele vai nos advertir quanto ao abuso da oração, porque os fariseus e outros tantos líderes religiosos daqueles dias, eles deveriam saber muito bem, e eles usavam a oração como um meio de glorificar a si mesmo, para aparecer perante os outros homens. Por isso que Jesus está orientando aqui sobre a forma correta, como deve ser, em que deve nosso espírito
está sintonizado com o Espírito de Deus, mas de uma forma de uma intensa humildade, fazendo sim da oração um veículo que nos leva a uma comunhão verdadeira, uma comunhão perfeita com o Pai Todo-Poderoso, que olha todas as nossas ações. Continue com as suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 7. Aqui tem uma sequência muito interessante. Peçam, busquem e batam. São 3 ações. Esforço que podem ser empreendidos. E se a gente for fazer uma análise dessas 3 palavras, pedir talvez seja mais fácil, um esforço menor, pequeno, mas buscar já é algo mais diligente, ou seja, algo que precisa de uma melhor aplicação. Mas bater talvez seja um pouco mais difícil. Então é o esforço de maior intensidade. Mas são 3 ações que são do mesmo ato, ou seja, um propósito que você tem quando você ora a Deus. Há um autor alemão chamado Lange, ele explica o seguinte: quando você pede, você está desejando o objeto. Quando você busca, você está procurando algo que você ainda não tem, o objeto que está longe de você ou está perdido. Mas quando você bate, é que o objeto está trancado. Você precisa então empreender algum esforço. Um outro autor muito famoso, Lutero, ele faz um esclarecimento que essas palavras vai então dar um desenvolvimento muito interessante da oração. O nosso desejo e as ações na oração, elas se intensificam de uma forma extraordinária e assim se tornam mais eficazes. A gente recebe uma resposta mais direta e objetiva. O que esse texto quer dizer é que não basta você pedir, é necessário você buscar o que pede. Não basta você buscar, você precisa bater a porta que está trancada. Exatamente esses pontos que a gente vai entender que a oração, ela pode fazer um veículo extraordinário que nos conduz à presença de Deus. E aquele que mostra essa aplicação nessa intensidade, com certeza, a promessa que você vai receber aquilo que deseja. Porque Jesus, ele faz então, mostra essa necessidade dessa busca objetiva. Um desejo intenso de perseverança na oração. Provavelmente, aqui esse texto quer ensinar que essa oração é a única que vai expressar a vida e o nível do caráter espiritual do indivíduo. Porque aquele que não é intenso, aquele que não empreende essas ações nas coisas espirituais, essa pessoa dificilmente ele nem ora, dificilmente ele não ora. É preciso então uma dedicação, um interesse, com zelo aplicado. E o desenvolvimento nesse tipo de oração vai se realizar na medida em que se desenvolve a vida espiritual. É o nível que você vai
desenvolvendo à medida que você vai buscando a Deus. Alguém já pensou da seguinte maneira: Deus não conhece todas as coisas, sabe até o que a gente pensa, então por que a gente ora? E aí a gente tem que entender o seguinte: não oramos a fim de informar a Deus ou convencê-lo das coisas que nós necessitamos, e sim para desenvolver o nosso próprio espírito. Isso é extraordinário. Nós vamos exercer as faculdades da alma, criar um nível de fé diferenciado, e a gente então vai aprender, de maneira geral, o que Deus espera de nós. Nós é que nos beneficiamos com a oração. A oração faz parte necessariamente de nossa vida espiritual, mas não serve apenas para obter as coisas. É muito comum a gente pedir as coisas que precisa, e a gente vê isso nos canais da igreja, da internet, da mídia. A gente fica até assim, observando como pessoas vão ali e dizem: olha, eu orei, agora eu tenho 2 casas de veraneio, eu tenho 5 carros. Resposta de oração. Deus atende às necessidades, mas a gente precisa também não ser, muito egoísta. Versículo, Mateus capítulo 7, versículo 8, olha o que diz a palavra. Se está escrito, porque acontece de fato, de verdade: todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Isso aqui é promessa, é promessa. E a gente tem certeza absoluta que tudo que Deus promete na palavra, Ele cumpre literalmente. Mas esse versículo 8, ele é um pouco superior ao versículo 7. Ele suplementa, ele vai além, mostrando então a promessa sobre os resultados do tipo de oração que são descritas no versículo 7. E aqui vai mostrar uma regra que é invariável, que é imutável. Aquilo que nesta vida atrai a nossa atenção, o nosso desejo, a nossa busca, a nossa perseverança, é aquilo que geralmente a gente alcança. E aí você pode se encaixar qualquer coisa na sua vida. Alguém que está com 70 anos de idade e deseja fazer uma faculdade, se ele desejar intensamente, pode, sim ou não? Consegue? Quantas pessoas pegam um diploma universitário depois da melhor idade, quando ninguém já nem acreditava mais? E essa regra se aplica de maneira ainda mais profunda, mais objetiva nas coisas do reino de Deus. As coisas referentes à alma, as coisas do reino de Deus, o Espírito de Deus, que vai cooperar com o nosso espírito para a gente chegar nesse nível. São promessas de alguém que cumpre o que promete. Pedir, então, é receber, buscar é encontrar, e bater é adentrar aonde você estava do lado de fora. Agora, tem uma única limitação da oração, que diz assim, está em Tiago capítulo 4, versículo 3:
Aqui está o segredo, guarde isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui está uma informação importante, uma limitação, que vai dizer que o verdadeiro desenvolvimento da oração acompanha exatamente o desenvolvimento da vida espiritual, daquilo que você deseja para abençoar pessoas, para abençoar o reino de Deus. É nesse sentido que a resposta será totalmente atendida. Aquele cuja vida espiritual já está bem desenvolvida, já chegou a um nível mais avançado, essa pessoa nunca vai pedir mal, nunca vai pedir erradamente. Abrir-se-lhe-á é o ensino que diz que não há porta trancada que a oração correta não possa abrir. A resposta é certa, é verdadeira, se a oração e a vida também forem corretas, forem verdadeiras. Mateus capítulo 7, versículo 9 e 10. E aqui tem uma informação referente ao pai terreno. Quem de vocês, pais, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus aqui lhe dá um exemplo muito forte, informando que a gente precisa estar encorajado na oração por causa das coisas que a gente faz, que a gente precisa fazer. Aqui a gente vai ter uma resposta daquilo que pedimos quando sabemos pedir. Quando o texto fala de pedra, diz os autores que existiam umas pedras lá naqueles tempos que eram bem parecidas com pães, e daí surgiu essa ilustração. Serpente também, alguns pensam que Jesus se referiu a algum tipo de peixe sem escamas. Quem aqui já foi pescador? Tem um tipo de peixe que é bem parecido com uma serpente, e os pescadores, eles não levam não, eles devolvem para a água. Ninguém quer saber daquele tipo de peixe, né? É conhecido como peixe-cobra. Então é exatamente isso que Jesus ensina, que Deus não vai dar algo parecido com o que você pede, mas vai te dar uma bênção completa, autêntica. E na verdade o pai humano, ele pode recusar seus filhos, pode sim, às vezes por não poder atendê-lo, mas o Pai Celeste, ele pode todas as coisas, e ele vai atender aos seus filhos, os filhos do reino. Mateus 7, versículo 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Quanto mais. Essa é uma expressão muito forte na língua portuguesa que vai dimensionar a qualidade, né? Ou seja, a quantidade, e provavelmente vai indicar as duas coisas, tanto a qualidade como a quantidade. A certeza daquilo que é dito, se a gente considerar razoavelmente certo de que os pais humanos dão coisas boas aos seus filhos, muito maior razão vai ter o Pai Celestial de atender aos seus filhos.
Isso é muito interessante. O Pai Celeste, em contraste com os homens, Ele é completamente bom. Deus é bom sempre. Deus é generoso. Deus é extremamente misericordioso. E Ele exerce um cuidado muito intenso com cada um de nós, seus filhos. Por mais que a gente possa esperar dos melhores pais humanos, Deus sempre é muito, muito mais intenso em dar coisas boas a seus filhos. Refere-se às coisas físicas, como pão, peixe, roupa, etc. Mas esse versículo aqui, especialmente, ele está trazendo para nós algo muito mais sublime. Está falando das riquezas celestes, da onde vêm os dons espirituais. E aqui eu quero compartilhar com vocês o dom de maior valor no reino espiritual. Entre os dons que são oferecidos, é o dom do Espírito Santo, porque do dom do Espírito Santo é que vem todos os demais dons, todos eles. 1 Coríntios 12, versículo 1 e versículo 7. Todas as qualidades dos discípulos do reino de Deus. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O fruto do Espírito, ele é espetacular, tem uma lista muito intensa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem gente que sabe de cor, né? Quem sabe de cor aqui? Aqui já tem um que sabe, né? Então, aqui tem um conselho também muito importante. Mateus 7, versículo 12. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, vocês precisam fazer também. Aqui diz que os discípulos do reino devem imitar a natureza perfeita de Deus, e não a natureza falha, incompleta dos homens. E a base desse espírito é o espírito de amor, espírito de misericórdia. E o maior exemplo foi dado pelo próprio Deus. Os homens receberam o maior presente, que foi a vinda de Jesus Cristo. E a gente precisa então imitar a Deus nesse propósito, porque esta é a lei e os profetas. E aqui diz que o cumprimento da lei e dos profetas vai se desenvolver, vai acontecer mediante a lei do amor. Assim Jesus, ele deixou bem claro este exemplo, que ele não somente ensinou na sua caminhada por essa terra, mas ele vivenciou por onde passou, e ele deixou para nós algo que é precioso. Ele disse: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Se você fizer isso, todos saberão que vocês são discípulos de Cristo. Ele diz: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se amarem uns aos outros. Está em João capítulo 13, versículo 34 e 35.
Finalizando esta palavra, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para a sua reflexão. O que devemos pedir? O que devemos pedir? E a resposta pode ser a seguinte: que o Senhor nos faça semelhantes ao nosso Mestre. Se a gente pedir isso, Deus vai nos conceder sermos semelhantes ao nosso Mestre, amar como Ele amou. Eu creio que Jesus ele aperfeiçoou o mandamento quando dizia que você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Mas tem muita gente que não se ama, tem gente que destrói a sua vida. Eu creio que uma pessoa, um ser humano que deixa se levar por vícios, que começa com uma brincadeira e depois ele tem uma grande dificuldade, essa pessoa não se ama. Gastar o seu dinheiro para jogar uma fumaça para dentro que não traz nenhum benefício, só leva toxinas para dentro de você. Uma pessoa dessa não pode jamais amar como Jesus amou. Então Jesus, quando ele diz amar como eu vos amei, ele quer dizer que a gente precisa avançar um degrau a mais no nível da fé. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essa palavra. Tem uma música reservada e nós vamos finalizar o culto dessa noite adorando ao Senhor. Eu quero convidá-los, se você pudesse colocar de pé, que de pé você pode liberar a sua voz e vamos juntamente com o Ministério de Louvor adorar o nosso Deus. Thank you.